Olá, tudo bem com vocês? Então, espero que todos estejam muito bem. Seja bem-vindo ao canal Minha Biblioteca Bíblica. Aqui vos fala, irmão Robson. No vídeo de hoje quero estar fazendo a apresentação de comentários bíblicos, volume 1 e volume 2, ou seja, de dois volumes e de volume único. Então vamos estar aí apresentando os meus comentários. É bem verdade que eu não tenho uma grande gama de comentários bíblicos. Minha disposição maior é de adquirir bíblias de estudo, né? Mas eu tenho alguns comentários, eu quero estar aí apresentando os comentários bíblicos de volume 1 e volume 2, né? No caso, dois volumes e um volume único, para que vocês tenham conhecimento. Vamos começar por este aqui, ó. Esse comentário aqui é um comentário muito bom, é o comentário bíblico, nova versão internacional da editora Vida. Tem mais de 2.000 páginas e ele é o Antigo e o Novo Testamento. É dividido em 4 partes, né? Esse daqui é um excelente material de Frederick F. Bruce, editor-geral, né? No caso, que está à frente aí desse trabalho. Eu vou estar lendo aqui algumas características principais desse comentário bíblico. Esse comentário bíblico é muito bom e é um comentário bíblico gigante. Se aí quer adquirir um comentário único, este é uma boa indicação. Esse comentário ele inclui 28 artigos que lançam luz em temas importantes como texto, cânon, arqueologia, contexto histórico, político e religioso. Comentário de pesquisadores e estudiosos respeitados como Carl Armand, F. Bruce, Holston, Walter e assim por diante, que ajudam você a entender o significado do texto bíblico de termos e frases. Extensa referência cruzada que o ajuda a aprofundar seus estudos ao examinar textos relacionados. Mapas no interior do texto e uma seção de novos mapas no fim do livro. Dão a você um panorama dos nomes e lugares da Bíblia. Tópicos de comentário em negrito ao longo do texto para dar ao leitor maior clareza. Esse aqui é um excelente material aí de estudo, né? O comentário bíblico, nova versão internacional. Aí, se você tiver interesse, esse é um comentário excelente, né, da editora Vida. Prosseguindo, quero estar apresentando esse outro comentário. É só do Novo Testamento. Um comentário aí com a perspectiva judaica, né? Um judeu convertido ao messianismo, né? Então esse David Stern também acho que é o mesmo autor da Bíblia judaica, né? Então esse aqui é um comentário aí com os nuances aí da interpretação judaica do Novo Testamento, né? É meio complexo, né? Tem vários acessórios, né? Mas mais voltado com a terminologia do judaísmo. Vamos ver alguns destaques principais desse comentário. O Novo Testamento foi escrito dentro da cultura judaica e por judeus. Além do mais, Jesus era judeu. Então, para entender de forma mais profunda o Novo Testamento, nada melhor do que explanado por um judeu convertido ao Evangelho. Descubra as raízes judaicas da sua fé cristã. Esta obra, o Evangelho, se entenderá melhor as dificuldades do Novo Testamento, compreenderá melhor o Salvador Yeshua e a sua experiência pessoal com Deus crescerá profundamente. Passagens do Novo Testamento e sua expressão idiomática são explicadas no seu contexto cultural original, como queriam que fossem os escritores bíblicos do século I. Você passará a entender claramente o Novo Testamento. Então esse aqui é um comentário aí com a perspectiva judaica. É interessante você ter esta obra, né, somente do Novo Testamento, da editora Templos. Também temos esta outra obra aí, obra rara, né? Hoje em dia já dá para considerar uma obra rara, né? Que é o Comentário Bíblico Africano. Esse comentário aí foi escrito por 70 eruditos africanos. Então, a maioria dos nossos comentários aí, ele tem a perspectiva aí americana, né? Mas esse aqui, ele vai trazer, então, a visão dos eruditos da África, né? Então, é um comentário muito interessante você adquirir aí, se você conseguir, né? O nomezinho aí é meio estranho de se falar, né? Comentário bíblico africano. Então, a editora Mundo Cristão, esse comentário ele já não está mais
atualmente aí no mercado, né? Somente em livros, sebos de livros usados e sites aí que vendem materiais antigos, né? Então esse comentário, as características principais deles são: sendo estudiosos da África, produzido da África e para a África e também para o mundo. Comentário interpretativo e aplicado por seções. Mais de 70 artigos especiais que abordam tópicos da expressiva relevância para o ministério na África atual, mas cujas implicações são globais. Transfere o contexto africano com insights sobre o texto bíblico e a fé cristã para leitores do mundo todo. Então, esse aqui é um comentário bíblico aí com a visão aí de eruditos africanos, né? Que é Tokumbo Adeyemo. Acho que é assim que se lê, né? Ou é um pouco diferente aí, né? Editor geral aí desse comentário, né? O Rick Warren, que é um grande teólogo, escreveu uma obra monumental, né? Então esse aqui é um comentário bíblico africano, né? Antigo e Novo Testamento. É claro, é um comentário resumido, né? Pode-se ver que o tamanho não é muito grande, mas é uma obra interessante você adquirir. Também agora temos esse outro comentário aqui, que é o comentário histórico-cultural do Novo Testamento. Lawrence Richards, que é produzido aí pela editora CPAD. É um comentário bíblico aí que se divide em 77 capítulos, né? Percorre todo o Novo Testamento, ajudando o leitor a ver as escrituras com os olhos do primeiro século. Esse comentário aqui é um comentário bem interessante. O único problema desse comentário é que ele é muito resumido. Mas fora isso, é uma obra excelente aí para ajudar aí você da escola bíblica, trabalha aí com o estudo bíblico. Este comentário da CPAD eu recomendo. Comentário bíblico do histórico-cultural do Novo Testamento. Agora vamos mudar aí para comentários bíblicos de 2 volumes. Eu tenho este comentário bíblico aqui do Warren Wiersbe, Antigo e o Novo Testamento. Este é um comentário aqui, eu digo, para novos convertidos, né? Porque ele é um comentário muito resumido. Mas interessante desse comentário que ele traz com clareza aí as questões da Bíblia, da interpretação. Ele tem um estilo aí meio que devocional. Então é um comentário bom, porém resumido. Isso aqui foi produzido pela editora Geográfica em parceria com a Central Gospel. É um comentário bom, né, para quem não tem muito conhecimento bíblico. É uma obra, para começar, seria uma obra interessante você adquirir, né? Mas ele vai explicar a Bíblia assim de maneira clara e concisa, mas resumida, né? É um comentário muito bom. Eu tenho, claro, o outro comentário aí, que daí sim, o outro comentário do Wiersbe, ele é bem mais completo, né? Mas esse daqui é muito interessante você adquirir aí, ter aí na sua coleção este comentário. Um comentário aí, preço acessível. Então, uma obra bem interessante. Prosseguindo, quero apresentar mais um comentário aí de 2 volumes, que é esta grande obra aqui, que é o Novo Comentário Bíblico do Antigo e Novo Testamento com recursos adicionais. A Palavra de Deus ao alcance de todos, também da editora Central Gospel. Este comentário aqui já é um comentário bem mais exaustivo. Antigo no Novo Testamento. Olha só. Esta obra eu super recomendo. É uma obra bem interessante. Eu vou estar aqui apresentando aí o resumo desse livro. Os recursos principais são: apresentação de esboço de cada livro da Bíblia. Mais de 500 notas comentando cada versículo ou grupos de versículos. Mais de 600 boxes com estudos extras sobre a origem e o significado da palavra-chave em hebraico ou grego. Cronologia, informações teológicas e históricas. Princípios espirituais aplicáveis à vida cristã. Tabela e quadros relacionados a personagens bíblicos. Eventos narrados e fatores culturais. Estudos sobre a personalidade e o caráter dos protagonistas bíblicos. Mais de 50 mapas das rotas percorridas na antiguidade pelos personagens bíblicos. Artigos especiais com uma rica visão do Antigo Testamento e esclarecimentos sobre os principais temas e doutrinas bíblicas. Esse aqui é um comentário com recursos adicionais, foge ao padrão convencional, pois foi desenvolvido para os leitores de todos os níveis, tanto os leigos, que querem enriquecer os seus conhecimentos bíblicos e culturais, como estudantes da Bíblia, professores de escola dominical, pastores e líderes eclesiásticos.
Como resultado da pesquisa confiável e consistente de mais de 40 renomados estudiosos da Bíblia, este comentário contém um estudo conciso da Bíblia, com considerações importantes sobre cada versículo, os personagens principais das histórias narradas, questões e temas relevantes, atuais e contextualizados. Tudo isto escrito em linguagem clara e direta. É a palavra de Deus ao alcance de todos. Então esse comentário é um comentário muito bom. Foi útil aí em muitas preleções, né, esse comentário bíblico aqui. Do Antigo e Novo Testamento com recursos adicionais. Produzido aí pela editora Central Gospel, que tem produzido aí alguns materiais até bem interessantes. E por fim, quero também apresentar mais um comentário bíblico. Esse aqui, eu tenho o Novo Testamento pela editora Vida Nova e o Antigo Testamento pela editora Atos, né, que é o comentário histórico-cultural da Bíblia. Mais de 500 mil de exemplares vendidos nos Estados Unidos. Esse aqui é um comentário aí super excelente, né? Esse aqui é o Craig Keener, acho que é assim que fala o nome do teólogo, né? Mas esse aqui é um livro que vai envolver a questão da cultura, comentário histórico e cultural, apresentando aí a forma como as passagens da Bíblia têm um envolvimento cultural da época. Esse livro aqui é muito interessante, um dos melhores comentários a nível cultural, de usos e costumes dos tempos bíblicos, né? Vai fazer com que você venha ter uma visão importante a respeito aí de textos que foi escrito há muitos anos, né? Então, para você ter essa interpretação é necessário você ter um conhecimento cultural da Bíblia, né? Para você não inventar pregações aí heréticas, como muitas que a gente escuta aí diariamente, né? Vamos então estar dando aí uma resumida no que esse comentário bíblico apresenta. Esse aqui eu recomendo, super recomendo. Esse e o novo comentário aí com recursos bíblicos adicionais. São peças importantes aí na concepção aí do seu estudo bíblico. Esse aqui vai falar assim, ó, Jesus nos advertiu que não orássemos como os pagãos. Mas como os pagãos oravam? Por que Tiago, em sua carta, tinha tanta certeza de que os ricos explorariam os pobres e os arrastariam para os tribunais? Por que as pessoas achavam incomum Jesus exorcizar demônios com autoridade? Essas são algumas perguntas aí que são respondidas nesse comentário. Para entender e aplicar bem a Bíblia, duas fontes de informação são fundamentais. A própria Bíblia e a compreensão apropriada do ambiente cultural da passagem que você está lendo. Somente depois de conhecer o contexto cultural da passagem em questão é que você entenderá os interesses e os propósitos originais do autor. Esta obra apresenta, versículo por versículo, o embasamento necessário para um estudo bíblico responsável e mais rico. Seu autor, um dos principais estudiosos neotestamentários de cultura judaica, grega e romana, oferece informações atualizadas nesta que é uma obra modelar da sua consulta em sua área. Esse recurso é indispensável e será proveitoso para pastores na preparação de sermões, professores de escola dominical, missionários que desejam ler a Bíblia sem o viés da própria cultura, universitários e seminaristas na elaboração de seus trabalhos, leitores leigos da Bíblia que desejam aprofundar e aprimorar o seu estudo. Alicerçado sobre o fruto de 30 anos de um estudo aprofundado, esta obra apresenta os antecedentes históricos, sociais e religiosos de todo o Novo Testamento. Também inclui um glossário de termos culturais e personagens históricos importantes, além de mapas e tabelas, bibliografia atualizada e ensaios introdutórios sobre o ambiente histórico-cultural por trás de cada de cada livro do Novo Testamento. Então, esta obra aqui é uma obra sensacional, né? Comentário Bíblico Histórico Cultural da Bíblia, né? Edição ampliada. Aqui também eu tenho um comentário bíblico Atos, que é o mesmo, né? Só que esse aqui é do Antigo Testamento. E esse aqui também é muito interessante, né? Aqui é só uma perguntinha que diz assim: os gafanhotos eram muito comuns no Antigo Oriente Próximo pela devastação que provocavam. Como se dava a ação deles? Os gafanhotos se reproduzem na região do Sudão. Sua migração tem início em fevereiro ou março e acompanha os ventos predominantes em rumo ao Egito ou à Palestina.
Um gafanhoto consome o equivalente a seu próprio peso diariamente. Há registro de nuvens de gafanhoto cobrindo mais de 640 km². Em apenas 1 km², fervilhavam mais de 50 milhões de insetos. Se os gafanhotos pusessem seus ovos antes de serem soprados pelo vento até o mar, o problema aconteceria de novo em ciclo. Uma única fêmea que pusesse seus ovos em junho poderia potencialmente produzir 18 milhões de insetos em 4 meses. Então aí um resumo, né, falando sobre o gafanhoto, né, e sobre o seu ciclo, né, e claro que o gafanhoto era um símbolo de juízo na Bíblia, né? Então se você quiser fazer uma aplicação, este comentário aí vai te favorecer bastante. O nosso vídeo de hoje foi comentários bíblicos. Se você gostou, curta o nosso vídeo e fique com Deus.